Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, gravando essa videoaula aqui para poder estar respondendo a atividade que eu passei para vocês, essa primeira atividade do segundo bimestre, com o intuito de tirar as dúvidas, né? E estar esclarecendo um pouco melhor sobre o conteúdo na prática, beleza? O conteúdo que a gente está estudando é qual? É o conteúdo sobre modelos atômicos, mais precisamente sobre o histórico dos modelos atômicos. Por que o histórico, professor? Porque a gente está estudando, né, desde o início quais que foram as etapas do pensamento, da criação, do desenvolvimento da ideia sobre o átomo, até chegarmos, né, nos modelos atômicos atuais, onde a gente descreve com mais precisão como realmente o átomo é. Mas antes da gente descrever isso, teve-se, né, toda uma história envolvendo, né, o pensamento e a descoberta do átomo, certo, turma? Aqui na atividade, né, atividade número 1, que eu falei para vocês, temos aqui o texto, né, que é o resuminho que eu já passei para vocês antes, né, para vocês copiarem. E a atividade, turma, trata-se do quê? De um caça-palavras, certo? Passei essa atividade para vocês na última aula, pedi para que vocês desenhassem o caça-palavras e respondessem ele. Vamos estar respondendo aqui agora, certo, turma? Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui a número 1, né? A gente tem as dicas horizontais, que são o quê? Essas dicas para responder as linhas horizontais do caça-palavras, certo? Caça-palavras não, dos palavras cruzadas. E as linhas verticais, para responder essas linhas, né, que são verticais aqui do palavras cruzadas. A número 1 é uma linha vertical, então a gente vem aqui, ó, vem aqui e lê-se, né? Quem organizou os elétrons em camadas, pessoal? Quem foi o cientista que descreveu que os elétrons, na verdade, eles não ficavam nem dentro do núcleo junto com os prótons, nem ao redor do núcleo, como se fosse aleatoriamente, né? Mas que ele ficava em camadas? Foi Born, certo? Tá aqui, né? A resposta aqui então vai ser o quê? Vai ser Born, né? De acordo com como está escrito aqui, temos o H primeiro e depois o R, certo? Então vamos lá. Aí a número 2, que também é o que? Vertical, diz o seguinte: elementos constituídos de massa e que possuem uma carga positiva, né? Qual que são os elementos que são constituídos de massa e possuem cargas positivas? São os prótons, né? É o que? Presença de uma partícula subatômica que ela possui carga positiva. Então a gente coloca aqui, né, o nome prótons. Certo? Respondido a número 2 aqui, pessoal. Aí a gente tem a número 3, que já é uma pergunta na horizontal, que fala o seguinte: modelo atômico de John Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar, turma, né? Porque John Dalton dizia que o modelo atômico, o átomo, seria como se fosse uma bola de bilhar, esférica, maciça, sem carga e tudo mais, né? Esse é o modelo atômico de John Dalton. A número 4, pessoal, é uma pergunta aqui, ó, é uma palavra que está na vertical, que diz aqui: elementos que possuem massa e uma carga negativa. Pessoal, quem que são os elementos que possuem carga negativa, né? São os elétrons. A gente descobriu, né, que no início o primeiro pensamento do átomo era que ele era sem carga, que ele não possuía nem uma subpartícula nem nada. Mas depois, com a evolução dos modelos atômicos, a gente descobriu que o átomo possuía subpartículas. E quais são essas subpartículas? São os prótons, os elétrons e os nêutrons, né? Os nêutrons já vieram aqui no modelo de Bohr. São partículas que possuem massa e que não possuem carga nenhuma, nem positiva nem negativa. Mas as partículas que possuem carga positiva são os prótons e as negativas os elétrons. A número 5 agora, vamos agilizar um pouquinho aqui, é uma pergunta na vertical, que fala o seguinte: o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário pela sua semelhança com a formação do sistema, o quê? Do sistema solar, né, turma? Solar. Porque o sistema solar a gente tem o quê? Os planetas em torno do Sol. Então o Sol está no núcleo, né, no meio, como se fosse aqui, né,
o lugar onde que tem os prótons, e os elétrons como se fossem os planetas rodeando o Sol, no caso, o núcleo, certo? O sistema solar. A número 6, onde está o número 6? Número 6 indica, é uma palavra que está na horizontal, que fala o seguinte: menor partícula que forma a matéria. Pessoal, qual que é a menor partícula que forma a matéria? Certo? É o átomo, né? Essa aqui estava de graça, né, pessoal? Porque a gente tem o que? A constituição de átomo é átomo é aquela menor partícula que constitui a matéria, certo? A número 7 é a última pergunta na vertical, que diz o seguinte: quantas camadas ou níveis de energias existem ao redor do núcleo? Né? Quando a gente fala de camada, pessoal, a gente está falando do átomo de Born. E se vocês pesquisarem o átomo de Born, a gente vai ver que existem somente até hoje, né? Existem até hoje, né, átomos que constituem, ou seja, que compõem 7 camadas de elétrons em redor do núcleo, né? Então a resposta certa aqui é 7. Estamos quase terminando, né, de preencher nosso palavras cruzadas. Depois da dica 7, né, da palavra 7, a gente vai tentar achar qual é a palavra 8, que a dica para ela é o seguinte: possuem carga elétrica nula. Quem possui carga elétrica nula, pessoal? São os nêutrons. Até o próprio nome diz o quê? Que neutro, ou seja, uma coisa neutra é que não tem carga, né? Ou seja, não possui carga nem positiva nem negativa. A palavra 9, a dica para ela é aqui: região externa do núcleo do átomo onde se localizam os elétrons. Pessoal, onde que os elétrons se localizam? Eles se localizam numa eletrosfera, né? Na região central do átomo temos uma região em pequena densidade de carga positiva, e ao redor a gente tem o que? Os elétrons, né? Junto aos elétrons, onde a gente chama de eletrosfera, certo? Então a resposta certa é eletrosfera. E por último, a palavra 10, a dica dela diz o seguinte: o modelo do pudim de passa foi criado por quem, pessoal? Foi criado por Thomson, né? Ah, professor, como que eu sei disso? Você pode olhar ali no resumo que eu passei para vocês, que vai estar escrito aqui, ó, modelo pudim de passas. Thomson, que escreveu o modelo pudim de passas. Bom, pronto, turma. Está aqui preenchido, né, o caça-palavras. Se vocês tiverem alguma dúvida, deem um print nessa imagem aqui, ou pausem aí no celular de vocês e respondam no caderno, corrijam, vejam se está tudo ok, beleza? Mas está respondido aí a nossa lista número 1 do segundo bimestre. Qualquer dúvida a respeito dela, né, se ficou com dúvida a respeito de alguma dessas palavras, só me procurar que eu vou estar ajudando vocês. Mas no mais, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, depende da hora que você está assistindo esse vídeo, e até a próxima aula. Tchau, tchau.